auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença, pode ser concedido de duas formas. Pode ser um auxílio-doença previdenciário, que nós chamamos de auxílio-doença comum, e pode ser um auxílio-doença acidentário. Ambos possuem diferenças entre si que muitos segurados desconhecem e na hora de fazer o requerimento, fazem o requerimento de forma equivocada. O auxílio-doença comum é o auxílio-doença que advém, como o próprio nome já diz, de uma doença comum ou de um acidente comum. E o auxílio-doença acidentário, ele é relacionado com um acidente de trabalho ou com uma doença ocupacional. O primeiro, o auxílio-doença previdenciário, ele possui o código B31 e o acidentário B91. Mas essa questão de código é o que menos importa. O que é importante o segurado saber desses dois tipos de auxílio-doença é o impacto que isso pode vir a trazer, tanto na esfera trabalhista, quanto no valor que ele vai receber de benefício. O auxílio-doença previdenciário, ele é aquele em que o segurado, antes de fazer o requerimento, ele precisa verificar se ele possui uma coisinha chamada carência. O que é isso? Carência nada mais é do que 12, no mínimo 12 contribuições pagas ao INSS, tá? Já o auxílio-doença acidentário, ele independe dessas contribuições. Mesmo que o segurado tenha feito apenas uma contribuição para o INSS e ele comprovar a incapacidade, ele já vai ter direito a esse auxílio-doença. Então, já iniciamos aí com uma pequena diferença entre um e outro que causa aí um impacto na hora de fazer o requerimento. Tirando essa questão de carência, que é muito importante, o segurado ele vai precisar, obviamente, comprovar nas duas espécies de auxílio-doença que ele está incapacitado. E qual a diferença, então, entre um e outro? Como eu já falei anteriormente, no auxílio-doença previdenciário, esse segurado ele vai precisar comprovar simplesmente a sua incapacidade para exercer as suas funções laborativas num período superior a 15 dias. Já no auxílio-doença previdenciário, ele vai precisar comprovar que essa doença ela advém de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. Se for um acidente de trabalho, vai precisar apresentar o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, tá? Então aí está a diferença com relação à comprovação. Agora, falando na esfera trabalhista, é importante observar que no auxílio-doença acidentário, esse segurado ele vai ter o que nós chamamos de estabilidade. Ou seja, depois que terminar o seu período de auxílio-doença, né, depois que o INSS der alta para esse segurado e ele não estiver mais recebendo o benefício, ele terá a estabilidade lá na empresa, na esfera trabalhista. Quando ele retornar às suas funções, quando ele voltar a trabalhar, esse empregador tem por obrigação permanecer com esse segurado por um período de 12 meses, sem ter que mandar ele embora, tá? Sem poder mandar ele embora. O que não acontece lá no auxílio-doença previdenciário. Então vejam o impacto que isso causa, que a diferença de um auxílio-doença para outro causa na esfera trabalhista. Outra questão também é o FGTS. Quando o segurado ele está em auxílio-doença acidentário, a empresa tem por obrigação manter as contribuições do FGTS enquanto ele permanece em benefício lá no INSS. Já no auxílio-doença previdenciário não existe essa obrigação. Então vejam, olha quantas diferenças existem de um auxílio para outro. E é importante que o segurado observe isso, porque às vezes o segurado ele sofreu um acidente
acidente dentro da empresa, ele não fez a comunicação do CAT, ficou incapacitado, impossibilitado de trabalhar, e ao fazer o requerimento lá no INSS, ao invés de fazer o pedido de auxílio-doença acidentário, ele faz o previdenciário. E muitas vezes o INSS vai conceder essa espécie de auxílio-doença, né, que é o B32, e o segurado, quando retornar para a empresa, ele não tem estabilidade, ele vai verificar que o FGTS dele não foi depositado durante o tempo que ele ficou em auxílio-doença, e às vezes esse segurado, ele fica muito tempo em benefício. Às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender do tipo de incapacidade. E vejam, olha quanto tempo de FGTS ele vai perder porque ele fez um requerimento de forma errada. Então, a importância de conhecer os institutos, de conhecer as espécies de benefício, para que ele não seja prejudicado também lá na esfera trabalhista. Além disso, a regra de cálculo para esses dois benefícios, seja o auxílio-doença previdenciário quanto o acidentário, elas são diferentes, tá? Principalmente quando se trata de auxílio-doença acidentário em decorrência de uma doença ocupacional. Então, mas esse é um tema que eu preciso falar em outro vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas, até aqui, eu acho que vocês já conseguiram perceber que existe aí uma vasta diferença entre um benefício e outro. Então, eu vou abrir aqui para vocês, né, a oportunidade de vocês fazerem perguntas aqui através dos comentários sobre esses dois institutos. Se vocês conhecem alguém ou estão em dúvida de qual benefício pedir, né, se é o auxílio-doença comum, que é o previdenciário, ou o auxílio-doença acidentário, coloca aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou respondendo na medida do possível. Mas é importante vocês saberem a diferença e ficarem aí com isso em mente. Não façam pedido de auxílio-doença sem antes consultar um profissional ou sem antes conhecer qual é, na verdade, a sua situação perante ao INSS. Meu nome é Auxilene Fernandes, sou advogada e aqui eu tento te deixar muito bem informado sobre os seus direitos. Não esqueça de curtir, compartilhar e aperta no sininho aí para ativar as notificações e receber todos os meus vídeos. Um forte abraço para todos vocês, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!